4 de agosto de 2025. Sobre a proteção de Deus em nome do povo do Guaraná, iniciamos o nosso trabalho. Presente nessa sessão ordinária, a vereadora Aline Flauzino e os vereadores André Luiz, Fábio Rezende Patão, Inácio Marques, Luiz Cláudio, Paulo Toledo, Rondinello Oliveira e Samuel Sigonelli. Convido o vereador Rondinello a fazer a leitura da Bíblia Sagrada no capítulo Êxodo 22, versículo de 1 a 5. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e desolar ou vender por um boi, pagará 5 bois pela ovelha e 4 ovelhas. Se o ladrão for achado e minar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e não tiver como restituição total, se tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja o boi, ou seja o jumento, ou ovelha, pagará o dobro. Palavra da salvação. Obrigado, vereador. Os vereadores receberam a cópia da ata da reunião extraordinária ocorrida no dia 7 de julho. Assim, colocam em discussão a ata. Os vereadores que concordam com a redação da ata permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do expediente dessa reunião. Boa noite a todos. Leitura do expediente, sessão ordinária, dia 4 de agosto de 2025. Projeto de lei ordinária 19/2025, de autoria do prefeito de Goianá, que altera artigos e anexo 1 da Lei Municipal 1050/2025 e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 20/2025, de autoria do prefeito de Goianá, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2026-2029. Projeto de lei ordinária 21/25, de autoria do prefeito de Goianá, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 22/2025, de autoria do vereador Inácio Marques, que dispõe sobre a denominação do logradouro público Rua Dote, Carlos Alberto Ribeiro, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 23/2025, de autoria do prefeito de Goianá, que dispõe sobre a alteração da lei 010/2025 e dá outras providências. Projeto de lei ordinária 24, de autoria do prefeito de Goianá, que dispõe sobre a criação da ouvidoria municipal e dá outras providências. Indicação 91, de autoria da vereadora Aline Flauzino, solicitando da mesa diretora da Câmara Municipal de Goianá a criação de um canal oficial da Câmara Municipal de Goianá para o recebimento de reclamações da população sobre a má prestação dos serviços de telefonia e internet móvel pela operadora Vivo no município. Senhor presidente, está feita a leitura do expediente dessa sessão. Obrigado, vereador André. Declaro a palavra livre aberta para os vereadores, mas antes disso, está inscrito para fazer o uso da tribuna livre o senhor Ronaldo de Paiva Nunes, para comentar sobre as dificuldades enfrentadas pelos usuários do serviço de telefonia móvel e acesso à internet, serviços prestados pela operadora Vivo. Convido o senhor Ronaldo a fazer parte da mesa diretora. Gente, hoje eu encontrei com o Guilherme, a pessoa me orienta para falar na ordem certa, para não ter nenhum problema. A questão é o seguinte, eu estava
semana passada eu entrei em contato com todos os vereadores pessoalmente. Só teve um que eu não encontrei, que foi do Scout. Tá, do Scout. Procurei, mas não encontrei. Mas fica, né, registrado aqui. É o seguinte, nessa conversa que eu tive com os vereadores, teve uma coisa que me chamou muita atenção. Todos eles que eu entrei em contato, assim, eles deram retorno para mim. Todos, né, que eu entrei em contato. Isso eu gostaria de deixar registrado aí. O que aconteceu depois desse contato com eles? Não sei quem que falou no contato comigo, que para ter mais pessoas protocolo junto à Vivo, né, que não adianta só vocês correr atrás e a gente não fazer. Então, essa demanda, né, nossa. Aí eu fui na Vivo, aconteceu a seguinte questão. Eu fui lá pessoalmente, né, eu vou deixar aqui o presidente do protocolo da Vivo, que eu fui, né, pessoalmente, lá na Vivo. A funcionária não queria de jeito nenhum protocolar. Eu falei assim, mas senhora, eu estou aqui assim, em consonância com os vereadores do meu município. Não, que não pode, é só sua questão relacionada só a você especificamente. Aí eu fui para ele assim, aqui, eu não vou saber que você me dá nem ser alguma coisa de documento para eu levar para os vereadores. Aí ela falou o seguinte, que não ia fazer. Aí eu insisti, eu falei assim, tá bom. Aí ela foi e colocou assim no protocolo. O senhor Ronaldo não está tendo contato com o telefone dele da Vivo e no município de Goianá, como dele não está tendo, por questões de rede. Aí, gente, isso me chamou atenção. Meu Deus do céu, se eu estou querendo ir lá se for o caso, eu vou trocar ideia com vocês, de ir no PROCON. Eu falei assim, já precisa chegar no PROCON para a mesma ladainha, que não é mesmo do município. Aí eu fiz um ofício solicitando aos vereadores, que também protocolei na prefeitura. Eu vou ler só um pedacinho aqui para poder pequeno também. Eu vou pegar do Pavãos aqui, então, mas a dinâmica é a mesma. Vem por meio dessa solicitar informações sobre o que a Câmara Municipal de Goianá já fez e está fazendo em relação ao problema do transtorno a Vivo tem gerado no nosso município. O motivo dessa solicitação se dá pelo profundo descontentamento em relação à empresa Vivo. Com isso, com essas informações do Ronaldo em mãos, acredita-se que possa ajudar a embasar uma possível reclamação em alguns legisladores, como por exemplo o PROCON. Tá. Diante disso, eu falei assim, a gente tem que ir mais longe. Aí eu falei assim, por que os deputados, né, os vereadores que têm contato com os deputados, por que eu não ia até eles? E qual o caminho de ir até eles? Vocês me passaram para mim os contatos dos deputados que são vinculados a vocês, como por exemplo, nesse contato eu vi a Aline com uma deputada federal e estadual, o Rontilhano também com um deputado que foi até lá em Juiz de Fora. Então, se eu imposto disso, eu quero retornar para eles ou agradecendo ou solicitando mais ajuda. E nesse contato, eu vou querer ter em mãos, se for possível, o presidente, e para protocolar, não junto aos deputados, seja ou solicitando mais ajuda ou agradecendo, com esse informe que eu solicitei, em que olha, eu recebi um ofício da Câmara Municipal, do prefeito e tal, sei do contato de vocês com os vereadores e tal, aí cada um individualmente eu vou mencionar, né, e até eles, tá? E é isso que eu queria falar com vocês, tá bom? Qualquer coisa estou à disposição também. Ronaldo, pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo online, quem está assistindo na plateia. E Ronaldo, obrigado por você ter vindo aqui. Fui eu até que te falei, numa conversa que a gente tivemos, sobre que é muito importante estar protocolando, fazendo a reclamação, protocolando, para enviar esse protocolo à Anatel, que a Anatel é a agência reguladora no qual cobra a qualidade do serviço ofertado da operadora Vivo. Que a gente reclamar na Vivo, vou te dar um exemplo assim, grosseiramente.
É a mesma coisa assim, de eu mesmo vender um serviço e você reclamar comigo mesmo. Então eu não vou conseguir querendo estar resolvendo aquilo lá. A Anatel não, aí já vai cobrando. Inclusive um deputado até falou isso para mim, o Lucas Fabinho Lasmar, falou que a gente tem que fazer essa reclamação na Anatel, protocolar, fazer uma reunião, colocar o maior número de pessoas que está reclamando, provando a insatisfação do serviço prestado. E já tem o quê? Uns 3 meses? 3 meses, nós fomos lá na operadora Vivo, foram os novos vereadores aqui, em janeiro, né? Janeiro. Até hoje, nós fomos no chefe de relações da Vivo, então a gente não, até hoje não, né, o presidente, nem retorno para a gente. Porque nós saímos de lá, foi assim, decepcionante, parece que o cara já tem um discurso pronto para cada pessoa que chega lá. Então, assim, o cara de relações da Vivo lá, que é assim. Aí eu acho que esse caminho de protocolar e tá levando esse conhecimento da Anatel, que é a agência com qual fiscaliza e vai cobrar. E falar, é um gargalo muito grande, é um problema grande que não se estende só na nossa região, pelo que eu tenho andado, é um problema grande, mas a gente tem que fazer dessa forma aí, fazendo a nossa parte. E mais, fico muito feliz e satisfeito de você participar dessa casa aqui, que é uma pessoa que é amigo da gente aí, que é da população, está correndo atrás do interesse coletivo, não é só para você, e a gente fica muito feliz disso aí. Eu gostaria também de aproveitar o momento da palavra livre para estar... Peraí, gente. Sobre... Vai acontecer no Mineirinho, no sábado, 9 de agosto, às 15 horas, a Prefeitura de Guaraná convida toda a população para uma importante reunião sobre a REUB, Regularização Fundiária Urbana, na quadra do Mineirinho. A REUB é um programa que permite a regularização de imóveis de forma totalmente gratuita, garantindo segurança jurídica para o seu patrimônio e acesso aos benefícios como financiamento, escritura e valorização do seu imóvel. Essa é uma oportunidade única para quem deseja sair da informalidade e conquistar o título definitivo da sua propriedade. Então, é muito importante a pessoa estar participando, porque hoje é caro lavrar uma escritura, assim, todo no tocante da lei, tudo que tem que fazer, registrar, é uma grande oportunidade. E isso, pode olhar num plano de governo aí, Pavão, aí, foi uma das que estava no plano de governo. E parabenizar eles, a prefeitura, aí, de tão rápido já está acontecendo essa reunião, que seja um pontapé. Gente, uma boa noite para vocês. Pela ordem, senhor presidente, boa noite. Boa noite aos nobres edis, boa noite a quem nos acompanha aqui na plateia, nas redes sociais. Cumprimentar o senhor Ronaldo, agradecer pela presença, de suma importância. A gente acredita que esse espaço aqui, essa casa é de todos nós, então a gente fica muito feliz quando alguém pede a palavra livre, e como muito bem colocado aqui pelo vereador Rondinello, para tratar de um interesse coletivo, né? De um interesse aí que é de toda a população. Infelizmente, não é de agora que nós estamos tendo esse problema com a Vivo, né? Como foi colocado aqui, já tivemos reuniões, solicitamos ofícios. Eu estou aqui com cópia de 2 ofícios que foi encaminhado no meu mandato anterior, no primeiro mandato, que foi um ofício que foi encaminhado em fevereiro de 2021 e o outro em julho de 2023, cobrando ações da Vivo, foram respondidos. O primeiro ofício em 2021 foi encaminhado por essa Câmara Municipal, enquanto eu assumi a presidência da Câmara, foi encaminhado diretamente para a Anatel e eles nos responderam, né? Enviaram a resposta, enviaram o ofício para a Vivo. E o de 2023 nós encaminhamos pelo mandato da deputada federal Ana Pimentel. Infelizmente as respostas são sempre as mesmas, que a cobertura que eles estão atingindo, né? O que é estipulado no contrato, mas a gente sabe que os serviços estão muito precários. A população está sendo afetada, ultimamente a gente não consegue nem
completar uma ligação. Então, assim, eu acredito que essa casa, juntamente com toda a população, a gente tem que pensar em ações efetivas. E como foi em conversa que nós tivemos, né, senhor Ronaldo, essa questão de orientar a população, e eu falo aqui para todos os vereadores, todos os nobres edis, que quando recebermos essas demandas da população, que a gente oriente as pessoas a ligarem para os órgãos reguladores. Não só para a Vivo, porque como foi colocado aqui, a Vivo é uma empresa privada. Então, assim, a gente tem que procurar pelos órgãos reguladores. Ligar para a Anatel, tem um canal de atendimento que é 0800 da Anatel, ligar, fazer as reclamações, porque quando a gente entra em contato, o mandato da deputada Ana Pimentel entrou em contato na última semana e eles falaram: a gente não tem reclamação do município, a gente não tem demanda do município. Não chega essas demandas para a gente. Então é muito importante a gente conscientizar a população da importância de se ligar para esses órgãos, de se ligar e fazer a reclamação e anotar o protocolo. Através desses protocolos, a gente vai ter caminhos para cobrar. E aí eu acho que existem outros caminhos também que o nosso advogado aqui pode nos orientar. Eu estava estudando um pouco sobre o assunto. Eu acho que entrar com uma ação também no Ministério Público contra a Vivo pode ser uma possível alternativa. Então, assim, a gente estudar meios, mas para a gente ter esses meios, esses caminhos, é importante que a população reclame. Então, assim, a gente se coloca aqui, eu estou fazendo uma indicação hoje aqui, pedindo à mesa diretora para, quem sabe, a gente criar um canal oficial, um Google Forms aí, um link do Forms e disponibilizar para todos nós, para quando a população entrar em contato com a gente, porque a gente está num município pequeno, então a gente tem muito essa proximidade com todos, todo mundo tem telefone, nosso liga para a gente, e isso é importante. Mas a gente às vezes criar um link no Google Forms, para quando as pessoas fizerem essa reclamação, a gente orientar essa pessoa a preencher esse formulário, relatando qual o problema que está acontecendo. E daí a gente juntar essa documentação, porque eu acho que aí a gente vai estar muito mais argumentado, vai ser mais plausível para a gente estar encaminhando essas demandas, porque aí a gente vai ter realmente casos concretos, né? Que é o que aconteceu. Aí o mandato da deputada entrou em contato e eles falaram: não, a gente não tem nenhum tipo de reclamação. E isso, como o vereador Rondinello aqui colocou, entrarmos em contato aí, cada vereador tem o seu parlamentar, o seu deputado estadual, o seu deputado federal, a gente entrar em contato com esses parlamentares que são de âmbito estadual e federal e solicitar, enviar o ofício para eles, enviar o ofício para todos os parlamentares que a gente tem contato aqui, pedindo esse apoio. Eu acho que a gente criar essa massa, criar essa mobilização aí, vai ser muito importante. Talvez, senhor presidente, nas redes sociais da Câmara também, que é um meio de comunicação muito importante, a gente fazer uma divulgação de conscientização, como liga, qual o número da Anatel, como ligar, como fazer essa reclamação, porque eu acho que é isso, é mobilização que a gente vai ter que fazer primeiramente, colher esses dados e levar à frente para que esse problema seja solucionado. Porque, infelizmente, os serviços básicos, os direitos básicos da população estão sendo negados, que é o direito a acesso, né, ao acesso à comunicação, às redes, acesso, até mesmo a gente pode, na hora dos nossos argumentos, colocar o acesso à saúde, porque muitas pessoas dependem de uma ligação para entrar em contato se estiver passando mal e não consegue, porque a gente está sem esse serviço. Então, assim, não é uma luta de agora, não é uma luta fácil, mas eu acho que se a gente unir esforços, todo mundo trabalhar junto e pensar propostas efetivas, a gente vai conseguir aí trazer melhorias para a população. No mais, muito obrigada, parabenizar novamente o senhor Ronaldo e, né, como o senhor pediu aí o contato dos parlamentares, pode ter certeza que encaminho aí o contato dos parlamentares que eu apoio. Deputada Ana Pimentel tem gabinete em Juiz de Fora, na Avenida Luiz Peri, e assim, é muito próximo, então eu passo depois com certeza, que tenho certeza que as portas do gabinete dela também estarão abertas para receber
as demandas da população de Goianésia e com certeza receber o senhor lá também, senhor Ronaldo. No mais, muito obrigado e boa noite. Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando nas redes sociais. Boa noite, senhor Ronaldo, pela presença aqui. Parabenizo por essa atitude, né? Como bem trouxe o vereador Rondinello, a vereadora Aline, a senhora falou, né, vereadora Aline, que a senhora entrou, né, com ofício, na época que a senhora era presidente desta casa. Isso, se puder deixar a cópia aqui para a gente. Que a gente possa estar entrando também, enquanto para essa mesa diretora, enquanto essa casa legislativa está retornando o ofício para lá novamente e convidando a prefeitura também para dar um peso maior também neste ofício e fazer uma reclamação na Anatel em conjunto, também, se nós pudermos fazer isso, e estar orientando a população de uma forma mais específica para dar peso, né? Igual a gente falou que não tem reclamações, então que a gente possa estar orientando aí e nos ajudando nisso. E outra coisa, presidente, queria falar a respeito da PLO 19, né? Que fala que altera, né, os anexos da Lei Municipal 1050/2025, né, que antes de ser encaminhada às comissões, seja devolvido à Prefeitura para alguns reajustes, né, que tem aqui alguns cargos que apresentam reajuste na remuneração e não está sendo apresentado impacto financeiro para nós, e dentro os cargos listados, né, no anexo 1 da Lei 1050, né? Então, que tem 2 cargos aqui, como já foi dado, né, o reajuste no início do ano, agora está tratando alguns servidores aí novamente com reajuste não abrangendo a todos, né? Então, para ser sanada essa impessoalidade aí e melhor atender, né, a população de forma mais justa, principalmente a todos os servidores municipais aqui de nossa cidade. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, à plateia, quem está nos assistindo. Sr. Ronaldo, seja bem-vindo a essa casa. A gente não teve oportunidade de trocar ideia, mas se quiser depois passa o meu contato para o senhor. Você está tendo contato, igual a gente já divulgou aqui, né? A gente foi lá, não tivemos êxito lá, não fomos maltratados, mas também não tivemos solução. O cara já começou a argumentar sobre a energia elétrica, que isso é falta de energia, que a manutenção vem chegando, que vai chegar, e é um equipamento antigo, né? Uma coisa que já está bem ultrapassada e que poderia já ter feito até uma modernização, porque se somar aqui as contas de telefone pagas por mês da Vivo, daria para dar manutenção e ainda sobrava dinheiro. A verdade tem que ser dita nesse sentido. E outra situação que ele comentou é sobre a situação de melhorias, que isso é demorado, que tem muita demanda, tem muita cidade para atender, cidade grande porte, mas se você não pagar o seu telefone, você não usa, você fica sem internet, fica sem a linha. É uma desculpa que não soma para ninguém mais, né? O povo está cansado disso, o povo quer a atitude que é a solução. Essa situação da Vivo já está se estendendo há anos, como teve problemas da CEMIG também, né? Tivemos uma melhora grande na Copasa. Então, o que a gente sugere aí, né? Além da situação dos protocolos, da situação ainda, talvez até da ideia da linha do Ministério Público, a gente tentar mais uma vez, através da Câmara aqui, uma audiência pública e convidar alguém, que era o tema que estava em debate, né, Aline? A gente estava muito motivado. Se não vier, fazer uma ata depois da reunião e mover uma ação conjunta, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal. Ficaria bem mais forte. Porque se amanhã a Câmara move uma ação contra a Viva, a Prefeitura apoia, poderia estar fazendo um baixo assinado no município, de todos os protocolos que tem, é só eles na Justiça, pedindo ressarcimento de maus serviços prestados à comunidade. Então, a gente já ficou bem desiludido com a conversa de suprir a necessidade da Viva. Não é a única operadora do Brasil. Seria já um debate a ser levantado na cidade e uma
ainda nós temos uma grande derrota que precisa melhorar em Abarangi, inclusive a zona rural, e depois a gente conseguir o mais rápido possível, inclusive quem mora na zona rural, né, sai muito prejudicado. Passional um policiamento, passional uma ambulância, passional um SAMU, muitas das vezes não tem sinal, ou você está falando com o médio regulador, cai a ligação, você perde aquele contato, isso prejudica demais a população. Então pode contar com a gente e obrigado por ter vindo, um abraço para o senhor e boa noite para o senhor. Obrigado, boa noite a todos. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? O Ronaldo, muito obrigado. Igual eu te falei, igual o Luiz Cláudio falou, a gente foi lá. Sinceramente, acho que todos que foram lá, todo mundo saiu meio decepcionado, porque realmente não deu esperança nenhuma. Até hoje nem respondeu, entendeu? Nem retorno dela. Mas a gente está, igual você falou, deputado, já entrei em contato até com os deputados, igual ele falou, do que cada um apoia. Pedir para ver se eles têm algum conhecimento dentro da Vivo lá para fazer uma pressão. Não só os meus, mas de todos que estão aqui. Tá? Eu te agradeço, muito obrigado e para você estar de parabéns. Estou encerrado pela palavra livre. Mas só vou tirar um esclarecimento com o Wesley aqui sobre o encaminhamento do projeto de intervalo. Não, pode falar, pode falar. Não, pelo que eu ouvi a palavra de vocês, foi pertinente a causa. Eu notei umas coisas aqui que vocês foram falando, não sei se vai ser normal. Quando a Aline falou, ela focou só na saúde, tem a educação, né, a segurança. Aí uma sugestão, não sei se é básica. Além de ter os protocolos de pessoas, se for formatar um documento para entrar no Ministério Público, por exemplo, quanto mais argumento tiver, melhor. Então, além da questão do protocolo, chega aqui, quem é responsável pela segurança do Goianá? Tem como você está satisfeito? Não. Tem, estou. Faz um documento relatando o que é a dificuldade desse policial. Na saúde, velho. Qual é a demanda aí? O que está acontecendo? O que atrapalha? Faz um documento oficial, né? Aí você tem o SAMU e outras questões. Acho interessante levar no Ministério Público essa questão. A saúde, você já falou aqui. Olha só, no contato com o Pelinha, ele diz o seguinte: que fazer o vacinado, não foi o Pelinha? No meu contato, você falou assim: fazer vacinado. Aí assim, o grande vacinado são os protocolos que vocês estão sugerindo aqui, né, Pelinha? Mas se você quiser um vacinado com nome, CPF, e o protocolo? Também ajuda também. E o protocolo, E hoje, senhor presidente, né, todos aqui, a gente tem a opção de fazer o abaixo-assinado de forma virtual mesmo. Às vezes a gente não precisa ficar andando com papel. Se montar esse formulário aí no Google Forms, dá para as pessoas assinarem de forma virtual, que facilita muito mais. Isso. Só para repetir, terminar minha fala aqui, se a gente for acionar a justiça, que o Pelinha falou aqui com o consultório jurídico da casa, né, você conversou comigo, você falou isso, né? Acho que reforçando e terminando minha fala aqui, quanto mais argumentos, saúde, educação, ô diretor, qual que é a demanda aí? O que atrapalha vocês aí? Faz um documento oficial, memorando timbrado, tal. Eu acho que quando a gente chegar para o Ministério Público bem fundamentado, a gente vai ter uma outra demanda, uma outra resposta muito mais satisfatória. É isso que eu estou falando para vocês. Wesley, só tirar dúvida, para a gente fazer Você não é respeito dele mesmo. Em termos de Ministério Público, igual alguém falou e o Ronaldo está falando, isso seria, se a gente pegasse a documentação, o ideal seria no Ministério Público o órgão específico em Belo Horizonte, né? Não aqui na comarca. Né? O serviço de ouvidoria do MP, ele encaminha para Belo Horizonte, né? Ele é recebido em Belo Horizonte e submete aqui para o órgão da comarca. Mas dependendo da abrangência, sim, haveria intervenção do Ministério Público em cima disso, mas a Procuradoria. Então, o certo é se de repente a gente já ia atacar a Procuradoria de uma vez, já para... Sim, se houver inclusive registros dessas demandas, o problema é exatamente a falta de registro da comunidade. Como a população não formaliza suas queixas em relação às falhas da execução do serviço, dificilmente, inclusive, um simples ofício do Legislativo ou do Executivo
vai ter legitimidade ou vai ser recebido com esse grau de importância pelo órgão de fiscalização. Então seria importante, não apenas para a Anatel, mas também para os órgãos de fiscalização, de controle, como o Ministério Público, que a população, que a comunidade também formalizasse essas queixas, quer seja através do serviço de reclamação da própria Câmara, do Poder Legislativo, ou através da própria ouvidoria do Ministério Público. Tá? Obrigado. Mais alguma coisa, doutor Ronaldo? Já vocês mesmos. Não, eu dou por encerrada a palavra aí, tá, gente? Ordem do dia. Projetos de lei ordinária. 19 será devolvido para o Executivo para adequação de algumas falhas que estão no projeto, tá? Então, o projeto 20, 21, 22, 23 e 24 segue para as comissões para emissão de pareceres. Indicação 2091 de 2025, criação do canal da Câmara para recebimento de reclamação sobre os serviços prestados pela Vivo. Em turno único de discussão, em turno único de votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Declaro aprovada a indicação 91 em turno único de votação. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada essa reunião. Boa noite a todos.